Continuando aqui as nossas aulas sobre telescópios pré-seletivas online, nessa aula vamos estudar sobre ganho e magnitude limite. Vamos ver o que é cada coisa e também responder algumas questões das seletivas online. Eu sou Bismarck Mesquita, esse aqui é o canal Rapadura Cósmica, e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para receber vários vídeos sobre astronomia, principalmente para Olimpíadas. Também já deixa um like brabo aí embaixo, que isso vai ajudar bastante a divulgar o vídeo. E se você puder clicar aí no botão de seja membro, você pode estar ajudando o canal de uma forma bem direta, né, na produção de vídeos aqui. Primeiro a gente vai ver o que é o ganho de um telescópio. O ganho está associado com a captação de luz de um telescópio. Lá na primeira aula sobre telescópios, né, eu falei que uma das principais funções do telescópio é captar luz, né? O diâmetro do telescópio vai ser bem maior do que o diâmetro do nosso olho. Então, usando um telescópio, a gente pode captar bem mais detalhes dos astros. E isso está diretamente associado ao diâmetro. Então, a gente vai definir que o ganho de um telescópio com relação ao outro é a razão das áreas coletoras desses telescópios. Basicamente, o diâmetro do telescópio dividido pelo diâmetro do outro ao quadrado. Então, digamos que aqui eu tenho o diâmetro de um telescópio 1 e aqui o diâmetro de um telescópio 2, que é um pouco menor, né? E aqui, ó, nessa imagem que eu tirei do Noik, a gente vê a diferença entre você usar um telescópio com abertura maior. Nessa imagem a gente tem a galáxia de Andrômeda fotografada a partir de dois telescópios diferentes. Essa imagem da direita foi fotografada com um telescópio com abertura maior, então ele pôde captar mais detalhes dessa galáxia. E olha só essa questão que caiu na seletiva de 2021. Para se detectar uma estrela particular usando um dos telescópios SMARTs de 1 metro em Cerro Tololo, no Chile, é preciso um tempo de exposição de 16 minutos. Usando o mesmo sensor, qual é o tempo mínimo de exposição necessário para ser capaz de detectar a mesma estrela usando o telescópio Blanco de 4 metros, também em Cerro Tololo? Olha só, os telescópios estão no mesmo lugar, estão usando o mesmo detector, e o que vai diferenciar eles é a abertura. Ó. Um tem 1 metro de diâmetro, né, e o outro tem 4 metros. Então, vamos ver qual é o ganho de um telescópio com relação ao outro. Bem simples, né? Ó. Um tem 4 metros, o outro tem 1 metro, isso elevado ao quadrado é igual a 16. Então, esse segundo telescópio aqui, o Blanco, ele tem um ganho de 16 vezes com relação ao outro. Então, ele vai fazer o mesmo trabalho que esse outro telescópio, só que de uma forma 16 vezes mais rápida, porque esse é o ganho dele com relação ao outro telescópio. Então, se o primeiro telescópio tinha um tempo de exposição de 16 minutos, como o outro vai fazer o mesmo trabalho 16 vezes mais rápido, ele vai ter um trabalho de apenas 1 minuto. Esse vai ser o tempo mínimo de exposição para detectar essa mesma estrela usando esse segundo telescópio. Então é uma ideia bem simples, você só tem que raciocinar um pouco. Como o segundo telescópio ele tem um diâmetro maior, ele vai realizar o mesmo trabalho, né, só que em um tempo bem menor, porque ele vai ter um poder de captação de luz superior ao primeiro telescópio. E agora sobre magnitude limite. Qual é a magnitude máxima que a gente vê a olho nu? Para quem não sabe, é a magnitude 6. Em condições bem ideais, né? Uma pessoa que enxerga muito bem e está assim no local perfeito para observações astronômicas, ela consegue ver no máximo até estrelas de magnitude 6. Como a gente viu lá na aula de magnitudes, a escala de magnitudes ela é invertida, né? Então, quanto maior for esse número aqui, ó, menos brilhante é a estrela. Só que quando a gente usa um telescópio, o diâmetro do telescópio vai ser bem maior do que o diâmetro do nosso olho, né? Ele vai ter um ganho com relação ao nosso olho. Então, usando o telescópio, a gente pode enxergar bem mais estrelas com magnitudes superiores a 6. E a gente vai calcular uma nova magnitude limite usando um telescópio, que é através dessa fórmula aqui, ó, através da equação de Pogson, que a gente também já viu em aulas passadas. A magnitude limite do telescópio vai ser igual à magnitude limite, nesse caso aqui, do olho humano, né, que no caso é 6, mais 2,5 vezes o log do ganho do telescópio. Esse d sobre d elevado ao quadrado é justamente o ganho do telescópio com relação ao nosso olho.
Então esse D maiúsculo aqui é o D do telescópio, esse D0 seria o diâmetro do nosso olho, que é aproximadamente 6 milímetros, que é o diâmetro da nossa pupila dilatada, aproximadamente. Então dessa forma a gente pode calcular até que magnitude eu consigo enxergar com um certo telescópio, usando aqui o diâmetro do telescópio. Olha só, Próxima Centauri, próxima do Centauro, Alpha Centauri C ou simplesmente próxima, é uma não vermelha distante aproximadamente 4,22 anos-luz, aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 13 km, na constelação do Centauro, com magnitude aparente igual a mais 11. Ela orbita ao redor das estrelas Alpha Centauri A e B, formando um sistema triplo. Considerando ótimas condições de observação, Próxima Centauri pode ser vista. E aí tem vários itens, né? A vista desarmada de uma escotilha da Estação Espacial Internacional, utilizando-se um binóculo com abertura de 50 milímetros, utilizando-se um telescópio com abertura de 1 metro, apenas com um telescópio com abertura maior que 1 metro. Logo de início, a gente já pode descartar o item A, porque olha só, a vista desarmada de uma escotilha da Estação Espacial Internacional. A distância da gente até a Estação Espacial Internacional, aqui da Terra, né, não é quase nada praticamente comparado à distância da Terra até a Próxima Centauri. Então, a gente ir para a estação espacial não vai influenciar em nada. Vamos calcular qual é o diâmetro que um telescópio teria que ter para ele ter essa magnitude limite aqui, a magnitude mais 11. Então vamos usar aquela fórmula. A magnitude limite do telescópio é igual à magnitude limite do olho humano mais 2,5 log do diâmetro do telescópio sobre o diâmetro do olho humano elevado ao quadrado. Aqui a magnitude limite do telescópio eu vou assumir que é 11. 11 é igual a magnitude limite do olho humano, como eu havia falado, é 6 mais 2,5. Esse 2,5 eu posso colocar um 5 aqui na verdade, porque esse ao quadrado aqui, ele pode passar multiplicando, é uma propriedade dos logaritmos. Então ele multiplica para cá e fica mais 5 vezes o log do diâmetro do telescópio sobre o diâmetro do olho humano, que é aproximadamente 6 milímetros. O diâmetro da pupila do olho humano, né, dilatado em condições ideais. E a partir disso aqui a gente pode descobrir quanto equivale esse diâmetro do telescópio. Então vai ficar que log de dt sobre 6 é igual aí 11 menos 6, né? Esse 6 está somando, ele vai passar subtraindo, dividido por 5. Eu vou passar aqui para cima, que dt sobre 6 é igual a 10 elevado a isso aqui, 11 menos 6 sobre 5. 11 menos 6 vai dar 5, né? Então aqui é 5 sobre 5, vai dar 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 10. 6 vezes 10 é igual a 60. Como aqui estava em milímetros, né? 60 milímetros. Então a gente conseguiria ver essa estrela. Essa aqui seria a magnitude 11, seria a magnitude limite de um telescópio que tem 60 milímetros de abertura. Então a partir disso, a gente já descarta o item B também, porque ele considera um binóculo com 50 milímetros de abertura. É inferior a 60. Então, com esse binóculo, a gente não consegue enxergar essa estrela. E o item C aqui vai ser o item correto. Utilizando-se um telescópio com abertura de 1 metro. Seria o suficiente, já que 1 metro é maior que 60 milímetros. Então, o item correto dessa questão é o item C, uma questão que trata apenas de magnitude limite. Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar um like aí embaixo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que ele chegue a vários alunos. Bons estudos e eu vejo você na próxima.